Tarde, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar aqui essa tela com uma curta pesquisa que eu fiz sobre esse livro gigantesco e maravilhoso, H.P. Blavatsky, Tibete e Tulku. Então, vou comentar algumas partes desse livro, mas como um estímulo para aqueles que se interessarem pelo tema. A tradução, não é, do Edivaldo Batista, revisão de Walter Barbosa e da Zeneida Cereja da Silva. Eu quis trazer essa menção porque a gente que está editando livros agora sabe da importância de uma tradução e de uma revisão, e de toda a equipe, evidentemente, que faz parte deste projeto. Essa é a capa do livro original que eu adquiri na livraria Francisco Lessy, no Rio de Janeiro, a maior livraria esotérica que o Rio de Janeiro já conheceu. Fechou com a morte do dono, e ele tinha um irmão que o auxiliava, e a eles nossa gratidão póstuma. Então, eu trouxe... Esse livro me acompanha, não é? Desde o Rio de Janeiro. Na época ainda lá eu fiz um resumo, e parte desse resumo eu utilizei aqui nesta minha apresentação, acrescida da nova leitura. Agora, gente, para termos uma ideia dessa obra, já que eu vou falar muito resumidamente dela, quem não tem o livro ainda, são 17 capítulos com vários subcapítulos. Então, eu escrevi aqui para vocês, alguns desses capítulos. O que é Tulku? Uma pesquisa biográfica muito interessante sobre HPB, o Tibete e sua religião, Dalai Lama, a encarnação e Tulku, os Dalai Lamas e Tashi Lamas, o elo de conexão com o Tibete, fornecido por Blavatsky, a publicação de Isis Sem Véu, os escritos de Blavatsky em russo, as obras póstumas, a menção aos Collected Writings, né, de Blavatsky, que são 14 volumes, compilados pelo Boris Dezirkov, capítulos referentes aos vários tipos de escrita de HPB, como seus livros foram escritos, fases do Tulku, aí na era do gnosticismo, sobre Tulku e a Vesha, né? Enfim, são vários e vários capítulos, e no final temos ilustrações, facsímiles, apêndice, bibliografia, né? Um livro bastante... uma pesquisa bastante ampla que o Barbosa fez, né? E depois da apresentação do Paulo, a gente pôde conhecer mais sobre esse autor. Então, já começo com uma citação de HPB. Diversas vezes por dia, eu sinto que ao meu lado há outro alguém, separado de mim, presente em meu corpo. Nunca perco a consciência de minha personalidade. Fico em silêncio e o ocupante que está em mim fala com minha língua. Tem um comentário aqui do Judge sobre esse livro aqui, o Aforismos de Yoga de Patanjali. Então, o aforismo que eu selecionei: a mente pode entrar no corpo de outro por meio do relaxamento da escravidão e da posse do conhecimento das passagens. Então, o Judge vai comentar nesse livro aqui de HPB, né? Esse aqui que nós estamos nos referindo. Como esta filosofia afirma que a mente, não sendo o resultado do cérebro, penetra o corpo por uma certa estrada e está ligada a ele de uma maneira particular, este aforismo declara que, quando o asceta adquire o conhecimento do exato processo de conectar mente e corpo, ele consegue conectar sua mente a qualquer outro corpo e, assim, transferir o poder de usar os órgãos da estrutura ocupada e experimentar os efeitos das operações dos sentidos. Blavatsky vai escrever, né, para sua irmã, no livro aqui tem várias cartas de Blavatsky para várias pessoas, e nesta aqui, para sua irmã, ela diz: várias vezes ao dia eu sinto que, além de mim, há mais alguém,
bastante separável de mim, presente em meu corpo. Jamais perco a consciência de minha própria personalidade. O que eu sinto é como se eu estivesse me mantendo em silenciosa e que o outro ser, eu estivesse me mantendo silenciosa e que o outro ser, o ocupante que está em mim, estivesse falando com a minha língua. Por exemplo, eu sei que jamais estive nos lugares que são descritos pelo meu outro eu. Mas este ser, o segundo eu, não mente quando fala dos lugares e das coisas desconhecidos de mim, porque ele verdadeiramente os viu e os conhece bem. Mais uma citação de HPB. Tudo o que posso dizer é que alguém realmente me inspira. Mais do que isto, alguém entra em mim. Tornei-me uma espécie de depósito do conhecimento de alguém. Aqui, então, nós vamos ver que o autor enfatiza que há uma diferença nesse processo com o processo da mediunidade, não é? Uma fase do processo de Tulku é a retirada voluntária e consciente do ser interno do corpo externo do homem, o físico. Nos casos de alguns médiums, a retirada ocorre, mas o corpo fica mais ou menos cataléptico. Com o adepto, os sentidos físicos estão alertas e o indivíduo parece apenas estar num estado de abstração. E o Coronel Olcott, né, vai contar muito no seu diário, né, que aqui no Brasil foi publicado como a História da Sociedade Teosófica, vai relatar vários incidentes, digamos assim, né, que ele presenciou junto com Blavatsky, primeiro nos Estados Unidos, né, na escrita de Easy Sem Véu, e ele via, né, várias coisas acontecendo com Blavatsky e ele relata no seu diário. O significado das palavras, né? Tulku significa aparecer num corpo ou uma mudança no corpo. E a vesha significa entrar, possuir. A entrada em, tomar posse de um veículo, de um upadi. A vesha permanecerá como um dos segredos do ocultismo. Bom, o upadi, acho que também a maioria de nós, né, conhece esse termo. Quando o tulku vai ser efetuado, o adepto separa os upadis necessários, ou os veículos necessários, não é? A base, já que ele pode funcionar em cada um separadamente. A transferência é efetuada, claro, sem os processos de nascimento físico. Bom, outros termos tibetanos que nos ajudam a entender esses processos, né? Esse primeiro termo, né, po-ba, trocar de lugar, deslocar, a habilidade de projetar a consciência, afastando-a do corpo físico. E o segundo termo, Trongjuk, é a ciência de animar uma forma humana por meio da consciência. No caso de uma forma humana ter ficado vaga pela morte do indivíduo, a ciência do Trongjuk capacitaria a consciência projetada de reanimar o veículo humano abandonado. Então, no livro também tem vários casos, né, vários relatos de situações em que esse processo ocorre. E a Blavatsky tem um artigo dela aqui também sobre um Buda vivo, né, que ela relata uma experiência de um ocidental, né, que desconhecia e descria desse processo, e esse ocidental, um estudioso, é levado ao Tibete, né, e ele se reúne com vários lamas e é colocado um bebê de 4 meses no centro de um círculo, né? E esse bebê, que inicialmente brinca, faz as coisas naturais de uma criança, ele, através dessa influência de uma consciência superior de um lama, líder desse grupo, o bebê se levanta, se dirige a esse ocidental e fala algumas palavras sobre o Budado com ele. E o ocidental fica realmente pasmo, né? E depois vai escrever sobre isso, depois de 7 anos, que foi um acordo que eles fizeram para que ele pudesse presenciar esse acontecimento.
Então, isso é um acontecimento, é um fato muito conhecido no Tibete, né, dos lamas, no budismo, né, Dalai Lama, vários processos, né, que são conhecidos. Mas no Ocidente, não. Blavatsky, de novo. Toda vez que eu era chamada pelo meu nome, abria meus olhos, eu era eu mesma, minha própria personalidade. Mas tão logo eu ficava sozinha, eu passava para aquela minha usual condição meio sonhadora e me tornava outro alguém. Eu sentia uma espécie de febre branda, perdi o apetite e podia passar uma semana sem tocar em alimentos. Só bebia um pouco d'água. Então, a gente vê a complexidade que é esse propósito e que Blavatsky, né, foi escolhida pelos adeptos, né, para ser o veículo para que várias obras pudessem vir ao Ocidente naquele momento, ao mundo, né? Blavatsky continua: eu podia falar um pedaço de frase e meu segundo eu, my second me, em inglês, né, completava. Quando eu era uma outra pessoa, o personagem em que eu havia me tornado, eu já não tinha ideia de quem era H.P. Blavatsky. Eu estava num outro país distante, numa individualidade totalmente diferente de mim mesma, e não tinha nenhuma relação com a minha vida atual. Então, a gente vê, né, o Barendt escreveu sobre isso também, no prefácio do seu livro Joias da Sabedoria, e também nos depoimentos de vários alunos sobre Blavatsky, né? Talvez ele volte a falar na palestra dele de hoje, em seguida, né? A diferença entre H.P. Blavatsky e HPB. Então, para o propósito do trabalho teosófico, o corpo de HPB era um instrumento usado por um dos mestres. Quando ele tinha que cuidar de outros assuntos, o instrumento era deixado a cargo de um dos discípulos ou amigos dele. E HPB conta: porém, vejo e ouço tudo bem claramente. Estou perfeitamente consciente daquilo que o meu corpo está dizendo e fazendo, ou pelo menos seu novo possuidor. Posso até repetir e escrever suas palavras. Ah, mas realmente não posso explicar tudo. Para a irmã dela também, ela dizia isso. Agora, vários processos, gente, que Blavatsky utilizava para os seus escritos, né? Então, a escrita descritiva, por meio de instrução, por ditado, clarividência, psicometria, precipitação, processo análogo ao tulco, não é? E essa diferença que há entre a psicometria e a vidência. Tudo o que acontece fica registrado numa escrita indelével e infalível. A natureza fotografa tudo, não é? Aí nós temos a psicometria. Vera, irmã de HPB, conta que Helena, quando criança, costumava descrever as cenas ocorridas no ambiente. E as pequenas diferenças, né, em psicometria e evidência. A psicometria também exige que se veja na luz astral, mas focalizada por meio de um objeto. A aparição é mais como uma visão dos quadros, como no cinema, e não exige a leitura de textos. Então, na clarividência dirigida, é necessário que se traga à visão um texto específico de um livro. HPB, ao escrever a Doutrina Secreta, diz que via longos rolos de papel se desenrolando à sua frente, onde ela via coisas escritas que ela reunia. Não é? Em Isis também foi semelhante. E ela diz: se um homem tiver um sentimento intenso, como raiva, dor, etc., debaixo ou perto de uma árvore, ou em contato direto com uma pedra, mesmo 1000 anos depois, um psicômetra será capaz de perceber aqueles sentimentos a partir de um toque naquela árvore ou pedra. Bom, aí Blavatsky explica certos processos, né, que ocorriam com ela. Muito certamente não sou eu que faço tudo isso, mas meu ego, o princípio superior que vive em mim. E mesmo isto com a ajuda do meu guru e instrutor, que me ajuda em tudo. Se acontece de eu esquecer algo, tenho apenas que me dirigir em pensamento. E aquilo que esqueci surge novamente diante de meus olhos. Eles se lembram de tudo, conhecem tudo. Sem eles, de onde eu poderia tirar meu conhecimento? Por isso que a HPB é bem enfática, né, quando diz que ela deu o laço, né, na doutrina secreta daqueles ensinamentos. As caligrafias de HPB,
Os escritos dela, né, tinham caligrafias diferentes de acordo com a personalidade que se manifestava no período. Então, gente, esse processo exigiu muitos anos de treinamento de HPB, né? Foram 7 anos no Tibete. Segundo o relato, ela dormiu 11 semanas no início desse treinamento. E um dos 7 princípios de HPB precisou ficar com os mestres. Então, aqui também o Barboca vai falar sobre os princípios, né? Os 7 princípios, vai descrever esses princípios, vai colocá-los com os nomes de outras tradições também, não é? Enfim, um capítulo bem amplo sobre os princípios humanos. E por que a HPB precisou deixar um dos princípios dela com os mestres? O mestre explica: nenhum homem ou mulher, a menos que sejam iniciado do 5º círculo, pode deixar os recintos do Tibete e retornar ao mundo em seu todo integral, se eu posso usar a expressão. Um princípio, pelo menos, de seus 7 satélites tem que ser deixado para trás, por 2 razões. Vamos ver quais são. Primeira razão é para formar o elo necessário de conexão, o fio de transmissão. E 2, como garantia segura de que certas coisas nunca serão divulgadas. Então, aí tem a carta completa, aqui nas páginas 157 a 159. É uma carta do mestre, né, que alguns de vocês devem conhecer. Os mestres explicam por que Blavatsky tinha aquela personalidade tão instável, não é? Às vezes tão incapaz de ser compreendida por algumas das pessoas próximas a ela. Então, o mestre vai explicar o que acontecia com ela. Faltava a ela um princípio, não é? Às vezes ela explodia e alguém falava: por que a Blavatsky não consegue ficar mais calma? E o mestre falava: se nós a deixássemos mais calma, ela realmente explodiria, o seu corpo físico não aguentaria. Então, nós precisamos entender quem foi HPB, quem foi Helena Petrovna Blavatsky, né, para nós compreendermos um pouco sequer da complexidade que foi esse ser. Aqui nós temos uma carta de Damodar para o Judge, que está no livro Os Pioneiros do Movimento Teosófico, que está disponível também em português. Então, Damodar, olha só que coisa interessante que o Damodar fala. Sei que Madame Blavatsky, que eu venero como minha guru, estimo como minha benfeitora e amo mais que uma mãe, fez-me favores que não tenho o menor merecimento. Cerca de um mês depois que eu aderi à sociedade, ouvi uma voz interior que me sussurrava que Madame Blavatsky não é o que descreve ser. Eu pensava que deveria ser algum grande adepto indiano que assumiu aquela forma ilusória. E nós estamos chegando ao fim aqui desta apresentação, né, que eu trouxe para vocês, como vocês viram, bastante sucinta, que o nosso tempo aqui é 20 e poucos minutos para cada um, e depois, no final de tudo, a gente pode trocar ideias, né? Temos mais tempo para todos participarem e acrescentarem suas observações e tirarem suas dúvidas. Então, esse aqui eu tirei do livro que acabou de ser lançado no Brasil também, um livro magnífico, Cartas que me ajudaram, William Judge. Então, ele diz assim, sobre o papel desempenhado por HPB. Não devemos esquecer que o papel desempenhado por HPB nunca poderá ser corretamente apresentado ao mundo, pois não seria devidamente compreendido. Os serviços e esforços dela jamais poderão ser estimados, mas podem ser vislumbrados por naturezas intuitivas. E aqui também no livro, nós temos aqui uma passagem em que HPB, ao escrever Isis Sem Véu, tem um determinado momento que ela passa pelo processo de Tulku e o coronel Olcott pede para ela explicar. E o coronel, no diário dele, diz assim: quando lhe pedi para explicar o fenômeno, ela se recusou, dizendo que eu tinha que desenvolver a minha intuição para entender os fenômenos do mundo em que eu vivia. Eu acho que todos nós estamos tentando, né, batalhando para tentarmos entender, ainda que de uma forma incipiente, esse processo. E esse livro certamente vai nos ajudar muito.